Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 299 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 12 e 13 do livro de Lucas. Vamos à leitura? Capítulo 12. Jesus adverte contra a hipocrisia. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. A quem temer? Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar Cristo. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. A parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. As preocupações. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas.
Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. A parábola do servo vigilante. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus traz fogo e divisão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? O acordo com o adversário. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Capítulo 13. Arrepender-se ou perecer. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão.
E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A parábola da figueira estéril. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. A cura de uma mulher enferma num sábado. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. A parábola do grão de mostarda. Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A porta estreita. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. O lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, no 3º dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os de seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer:
Bendito que vem em nome do Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.